Hoje é quarta, 16 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou o Campeonato Brasileiro no último domingo e agora nós conseguimos fazer realmente a avaliação financeira de quanto o Botafogo recebeu ali da premiação final do Campeonato Brasileiro, que na realidade não é uma premiação, vou explicar isso para vocês, em relação aos jogos transmitidos na TV aberta pela Globo e também com jogos transmitidos pela TV fechada Sport TV. Fiz aqui um cálculo e vou mostrar para você, torcedor botafoguense, quanto o nosso clube ganhou neste ano de 2022. Um número até que certo ponto bom. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias, que está em nome de OneFootball. Você já baixou o OneFootball? É o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. E ele está com um concurso cultural muito bacana. Você vai clicar no link que está aqui na nossa descrição. Tem ali um bolão. O que é bolão, Tef? Bolão é aquela situação que você brinca, sempre na época de Copas do Mundo. Você vai colocar aquele resultado que melhor te agrada dos jogos do Brasil na Copa. E vai responder a seguinte pergunta: quais equipes do grupo do Brasil passarão para a segunda fase e por quê? Se você acertar os 3 jogos do Brasil e a sua resposta for aquela mais bacana, você poderá ganhar um kit churrasco. Isso mesmo, um kit churrasco do OneFootball. Entre agora no link que está aqui. Não custa nada, gente. É de graça. É 0,800 que é esse concurso cultural. Você vai clicar e vai fazer o seu cadastro ali nesse concurso cultural e vai baixar o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Entre lá. É bem bacana esse concurso cultural. E aí, quais placares dos jogos do Brasil nessa Copa do Mundo? Na primeira fase da Copa do Mundo? Aqui embaixo. Pessoal, algumas vezes eu venho falando aqui no canal do TF a respeito de quanto cada clube recebeu no Campeonato Brasileiro sobre premiações. E o que acontece? Eu já cheguei aqui em alguns valores e eu quero conversar com vocês. Por exemplo, o Botafogo terminou o campeonato na 11ª posição e arrecadou devido a isso 19,3 milhões de reais. A gente acabou perdendo uma quantia ali de quase 5 milhões de reais por não termos ficado no G10 do Campeonato Brasileiro. Então o primeiro valor que eu quero levantar aqui com vocês é aquele que você já sabe, que você já deve ter visto e eu já falei algumas vezes em relação à bonificação final. Gente, não é premiação da CBF. Como que é dividido aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro? A CBF não está pagando isso porque ela é bondosa, não. A partir do momento que você tem a assinatura do contrato do Campeonato Brasileiro, você tem 3 maneiras de divisões. Uma maneira igualitária, 40% do total, 30% em relação ao número de jogos transmitidos pela TV aberta e 30% em relação aos jogos transmitidos pela TV fechada. Os jogos transmitidos pela TV fechada não são aqueles do pay-per-view. Não temos o número exato em relação a isso, mas o Botafogo deve receber aproximadamente 15 milhões de reais de pay-per-view. Esse número ainda eu não consegui apurar, mas é a previsão de quanto o Botafogo deve receber. Outra, como eu falei, tem a parte que é dividida igualitária, que é a parte ali dos 40%. Essa o Botafogo já recebeu no começo do Campeonato Brasileiro. E você tem as outras premiações, os outros valores. Lembrando que o Botafogo já antecipou essa cota em outras gestões, então não recebeu nem em relação a esse 40% do valor total. Outro valor que o Botafogo tem a receber em relação à quantidade de jogos transmitidos pela TV aberta. O Botafogo teve 9 pelejas transmitidas pela Globo, que deve dar um valor de aproximadamente 14,6 milhões de reais. Vou pegar aqui, vou somar. Em relação à TV aberta, o Botafogo faturou 19,3 milhões mais 14,6 milhões. O Botafogo arrecadou em relação ao Campeonato Brasileiro, com seus jogos transmitidos e com a bonificação final em relação à sua pontuação, à sua classificação, 33,9 milhões de reais. Este é o valor que o Botafogo teve ali nos seus cofres em relação ao Campeonato Brasileiro. O valor que é igualitário é aproximadamente 12 milhões de reais. Então o Botafogo arrecadou aproximadamente com o Campeonato Brasileiro, somando até esse valor que é de maneira igualitária,
monetária entre as equipes aproximadamente 45 milhões de reais. Não foi um valor alto, né? Se você pega, realmente é um valor para uma equipe que ficou na 11ª posição. Em relação aos jogos transmitidos pela Globo, o Botafogo ficou atrás do São Paulo, que teve 15 jogos transmitidos pela Vênus Platinada, que dá um total de 24.300.000 reais. O Fluminense, que teve 13 jogos e faturou 21 milhões. Corinthians e Palmeiras, 12 jogos, aproximadamente 19 milhões. O Flamengo, 11 jogos com 17 milhões. O Atlético Mineiro, 10 jogos com 16,2 milhões. E o Botafogo e Internacional com 9 jogos, 14,6 milhões de reais. Isso quer dizer que cada partida transmitida pela Globo vale aproximadamente 1,6 milhões. Neste ano nós tivemos um aumento significativo. Galera, eu tô olhando aqui para baixo, porque aqui eu tô com todos os dados levantados. A Globo, quando ela fechou o contrato em 2019, o Campeonato Brasileiro valia aproximadamente 600 milhões de reais. Porém, com a inflação do período, neste ano, o número pago pela Vênus Platinada em relação aos números do Campeonato Brasileiro foi de 823 milhões, segundo a correção monetária. Essas informações eu estou pegando no blog do Alan Simon, do portal UOL. Além disso, o Botafogo também tem a receber do Sport TV. O Sport TV transmitiu 76 jogos no Campeonato Brasileiro de 2022, aproximadamente 2 pelejas por rodada. Cada partida no Sport TV valeu aproximadamente 2,7 milhões de reais. Cada equipe recebe 1,3 milhões, né? 1.350.000 reais. O Atlético Paranaense não recebe. Pela equipe paranaense não ter nenhum contrato assinado com qualquer TV por assinatura, existe a lei do mandante. Então, jogos que você tem com os clubes com contrato assinado com a Globo, o Atlético Paranaense não recebe nada. Então, a Globo só paga ali, quando tem o jogo contra o Atlético Paranaense, o valor de 1.350.000 reais para qualquer equipe. O contrato, a mesma coisa que aconteceu em relação ao contrato do Grupo Globo para a TV aberta, que teve uma valorização, o do Sport TV também. Foi assinado em 2019 por 500 milhões de reais e neste ano, com todas as valorizações, de repente, devido à inflação e etc., chegou a 686 milhões. Botafogo, devido aos jogos transmitidos no Sport TV, foi a terceira equipe com mais partidas transmitidas, junto ao Fluminense. O Botafogo teve 11 jogos transmitidos e arrecadou 14,9 milhões de reais. Então, quase 15 milhões de reais com 11 jogos transmitidos no Sport TV. A equipe que teve mais jogos foi o Santos, com 14 jogos, e vai faturar aproximadamente 18,9 milhões de reais. Alguns outros detalhes só para vocês entenderem bem. Existe também a quantia igualitária do Sport TV de 13,7 milhões, em relação a 40% do total, né, daquele valor que eu falei lá em cima. Em relação ao valor da premiação final, é um aglomerado, né, do que foi pago em relação à Globo fechada e à Globo aberta, aquele valor que eu falei inicialmente. Então vamos pegar tudo aqui. O Botafogo faturou mais 13 milhões no contrato inicial, ali em relação ao Sport TV, e mais 14,9 milhões de reais, fazendo aqui os últimos cálculos. O Glorioso faturou aproximadamente, com TV neste campeonato brasileiro, 73 milhões e 800 mil reais. Você tem ainda o valor do pay-per-view, que deve ser de aproximadamente 14, 15 milhões, vou arredondar para 15. O Botafogo faturou menos de 100 milhões de reais em relação aos valores de TV. Foi até que eu trouxe no vídeo no sábado aqui no canal, né? O Botafogo, se chegasse na fase de grupos da Libertadores, iria faturar aproximadamente 50 milhões de reais no domingo, né? Porque você teria a premiação de 6º lugar e garantida já a fase de grupos, que daria aproximadamente 15 milhões de reais. Mas não aconteceu, infelizmente não aconteceu financeiramente, e agora o Botafogo terá e teve esse valor em seus cofres devido à premiação do Campeonato Brasileiro deste ano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, perguntem aqui que eu faço um novo vídeo falando sobre o tema. Gosto de trazer este tipo de informações para vocês que acompanham aqui o canal do TF. Então deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp para explicar aí para seus amigos. Manda seu grupo do WhatsApp aí, pô, o Botafogo faturou esse montante aqui, ó. TF explicou lá no canal dele, porque é bem bacana. Olha, peguei como fontes aqui nesse vídeo o blog do Alan Simon, do All Sports, e também do Rodrigo Matos, também do All Sports, são especialistas nessa parte financeira aqui. Trouxe estes dois como fontes da minha informação, né? Do meu vídeo aqui
pra explicar tudinho aqui pra vocês. Um beijo, mais 2 vídeos, assistam aí, dê uma moral pra esse cara que eu te falo. Assistam um vídeo de ontem, gente, fiz burrice ontem no Noite Alvinegra. Eu saí, deixei o vídeo pra subir e o YouTube não publicou o vídeo. Subiu quase 10 horas no Noite Alvinegra, que era pra subir às 8. Um erro grotesco meu, mas assistam lá, porque ficou bem bacana. Um resumão de informações do Botafogo. Beijo, tchau, tchau e fui, fogo, tamo juntos.